A paz do Senhor, que bom estarmos aqui já na lição de número 8. E nós esperamos que esse trimestre tenha feito diferença na sua vida espiritual, porque o propósito da palavra de Deus é esse, transformar as nossas vidas e que nós sejamos ponte para os nossos alunos. E hoje nós vamos falar uma lição maravilhosa. Nós vamos falar sobre Abigail, uma mulher de caráter conciliador, uma mulher virtuosa, humilde, sábia, conciliadora e temente a Deus. É sobre esta mulher, Abigail, que nós vamos falar neste próximo domingo. E para nós sintonizarmos, na história, em que época nós estávamos desta história, aqui nós vamos falar logo após a morte do profeta Samuel, e Saul ainda era o rei daquela época, e Davi vivia errante pelas planícies, pelas montanhas, fugindo para não morrer por intermédio de Saul. Nós estudamos na lição passada que Saul desejava a morte de Davi para proteger o seu reino e também proteger o reinado de seu filho Jonatas. Então, este contexto vai acontecer nesse inteirinho da vida de Davi, que ele andava errante, fugindo de Saul para não morrer, pelas mãos de Saul. E Saul respirava, a morte de Davi. Era a coisa que ele mais desejava, era tirar a vida de Davi. Este jovem que já tinha sido ungido pelo profeta Samuel para ser o futuro rei de Israel. E nós vemos que Davi estava esperando com paciência no Senhor. E Davi vivia errante com seus 600 homens pelos desertos, pelas planícies, pelas cavernas, e ele não desejava tocar em Saul ou matá-lo, porque ele jamais iria matar o ungido de Deus. Ele sabia que Saul tinha sido ungido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Mas o texto que nós lemos e nós vamos falar para este próximo domingo, ele vai nos mostrar que homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, eles também podem errar. Eles também podem dar lugar à ira. Às vezes a pessoa é cheia do Espírito Santo e às vezes ela tropeça e nós queremos questioná-la, mas não é tão cheia do Espírito Santo, por que fez isso? Então nós vamos aprender nesta palavra também que homens e mulheres escolhidos por Deus, eles também podem dar lugar à ira, mas a palavra de Deus nos adverte que nós não podemos dar lugar à ira. Eu posso irar, mas eu não posso dar lugar à ira. E Davi, ele teve a preocupação de ensinar aqueles homens, de ser exemplo para aqueles 600 homens que andavam com ele pelos desertos, pelas montanhas, aqueles homens renegados pela sociedade. Ele teve o cuidado de ensinar as leis de Deus. Eles não podiam roubar as pessoas, eles não podiam molestar as pessoas que eles encontrassem pelo caminho, eles não podiam oprimir as pessoas, eles não podiam saquear os viajantes que transitavam pelos montes e desertos. Na verdade, Davi e seus homens se tornaram guardiões das pessoas de bem, esperando receber o bem destas pessoas quando eles necessitassem de ajuda. Neste momento, entra na história Nabal, cujo nome significa tolo, insensato, e cujas atitudes faziam jus a seu nome. E ele era casado com uma linda mulher, humilde, temente a Deus, virtuosa, conciliadora, e o seu nome era Abigail, cujo significado é pai da alegria, exultação. Nabal, ele era um homem muito rico, mas
muito rico mesmo. Ele era grosseiro e não era nada generoso. Nós aprendemos com esta história. Ele era um homem obstinado, maldoso, morava nas imediações do Monte Carmelo. Ele era da tribo de Judá e ele era da família de Calebe, né? Um dos espias de Jericó. Talvez foi citado isso para ver a diferença, né? Porque Calebe era um grande homem, temente a Deus e um grande guerreiro. E Nabal, ele era de tal forma obstinado, ignorante e duro de coração que as pessoas tinham medo dele. As pessoas, na verdade, tinham até medo de conversar com o Nabal. Sabe aquelas pessoas que não dá para conversar? Nabal era destas pessoas. E Davi e seus homens, né, lá no deserto, no campo, nas planícies, eles foram como um muro de fogo para os tosqueadores, para os pastores de Nabal que cuidavam das suas ovelhas no campo. Eles, diz a palavra de Deus, que Davi não deixou que faltasse nada para o seu rebanho e para os seus empregados. E diz Flávio Joséfo que Davi, fazendo assim para com as pessoas, ele achava que quando ele precisasse de ajuda, que as pessoas iam pagar o bem com o bem. E ele procurava agradar aos homens de bem para depois ser retribuído pela sua generosidade, protegendo, né, os rebanhos das pessoas. E por fim, chega a festa da tosquia. Muita alegria, e nessa festa era onde os senhores, eles dividiam, né, um pouco do lucro com os seus empregados, com seus tosqueadores. E a festa era regada a muita bebida, a muita comida, e Davi achou que esta era uma ocasião propícia, né, para ele receber alimento da parte de Nabal, porque afinal de contas eles iam matar muitos animais, né, para aquela festa. E Davi precisava de alimento para ele e para os seus homens. E Davi faz o que a palavra de Deus nos ensina a fazer quando chegamos na casa de alguém. Desejamos a paz para aquela casa. Está registrado em Lucas capítulo 10, versículo 5. E Davi desejou a Nabal toda sorte de prosperidade por muitos anos de vida. E por fim, pediu por intermédio dos seus jovens, que ele tinha mandado para buscar o alimento para todos eles, que ele enviou ao encontro de Nabal. Ele mandou pedir ajuda, ele mandou pedir alimento, e dizendo que outrora ele tinha cuidado do seu rebanho, tinha protegido os seus homens lá no deserto, e que os seus tosqueadores eram testemunhas deste grande feito, que Davi tinha sido um muro em volta deles para os proteger. E a data era oportuna, né? Muita festa, muitos animais mortos, então não ia fazer falta para Nabal, pensou Davi dessa forma. Então Davi esperava de Nabal gratidão, e é o que às vezes nós esperamos das pessoas, gratidão, e é o que Deus espera de nós. Nabal, ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Não seria nada demais para ele alimentar aqueles 600 homens. Claro, não seria uma tarefa muito simples. Davi, ele queria ser convidado para aquela festa de tosquia. Nós podemos pensar, por que um homem justo vivia tão oprimido e o outro tão avarento, irritável, duro, opressor, vivia tão regaladamente? Tem coisas que nós não conseguimos, na verdade, entender. Só precisamos, na verdade, compreendê-las. E aí começa a afronta e o desprezo a Davi, quando aqueles jovens foram pedir auxílio a Nabal. E aí
nós podemos nos perguntar, na altura do campeonato, quem é que não conhecia Davi? Quem é que não sabia que Davi tinha matado o gigante Golias, tinha conquistado as vitórias para o povo de Israel, que tinha vencido várias batalhas para o povo de Israel, que ele era procurado por Saul, ele andava errante pelos campos, pelas planícies, pelos desertos, pelas montanhas, porque ele era procurado por Saul. Quem será que nunca tinha ouvido falar de Davi? Quem não conhecia Davi? E ainda ele desprezou ao pai de Davi, Jessé, perguntando: e quem é este filho de Jessé? Ou quem é Jessé? E ainda disse que ele era qualquer um fugitivo da lei, talvez fugindo dos seus senhores, tinha medo do rei Saul e agora quer dar um de corajoso, de bonzinho, pensava Nabal. Bastou estas palavras para que acendesse a ira de Davi. Aquilo machucou o ego daquele homem, orgulho ferido, e agora o desejo de vingança. As coisas mudam totalmente agora para Davi. Davi não consulta a Deus a respeito deste negócio, acendeu sua ira e deu lugar à vingança. Muitos podem criticar a Davi, mas isso pode acontecer com qualquer um de nós, quando damos lugar à ira. Vemos Davi fugindo de Saul e de jeito nenhum ele queria matar Saul, mesmo sabendo que Saul o odiava e desejava a sua morte. Por quê? Porque ele ia esperar a vingança da parte de Deus. E ele dizia que não tocaria no ungido do Senhor. Mas por muito menos, ele decide matar Nabal por causa de comida. Quando não consultamos a Deus, são os mínimos detalhes que acendem a ira muitas vezes de muitos cristãos ungidos, escolhidos por Deus. E quer dizer então de um crente comum? Um ungido ele não podia matar, mas um crente comum ele podia destruir, ele podia ceifar a sua vida. Davi, mesmo vivendo tantas aflições, ele não tinha aprendido a ter paciência e ceder, né? Ele tinha que ceder à sua vontade, ele não podia ceder às suas paixões e à sua vontade. E furioso e esquecendo-se da palavra de Deus, quando diz: minha é a vingança. E que Nabal poderia fazer o que quiser com os seus bens, ele poderia fazer o que quiser com as suas posses. Mas Davi acha que isso era um grande motivo para tirar a vida de Nabal. E Nabal, nós sabemos, ele não era nada espiritual, ele era um tolo, avarento, e não era agradecido a Deus por abençoá-lo de tal forma. E aí, ele seria grato a Davi por apenas guardar o seu rebanho dos salteadores? E quando Davi recebe não como resposta, o seu desejo é matar. E o seu desejo de matar é mais forte do que ele. Sua vaidade vai além da sua visão espiritual e decide por si só que Nabal deve morrer. E não somente ele, mas como tudo o que ele possuía. E ele não deixaria vivo nenhuma criança que fizesse parte daquele lugar. Ele não ia poupar ninguém. Ele já tinha decidido. E assim acontece quando nós somos entregues aos nossos próprios desejos. Devemos orar e pedir a Deus que nos livre da tentação, pois nós também estamos sujeitos a falhar, a errar, né? E colocar nossa vingança em prática. Mas Deus, que é grande em misericórdia, Ele sempre usa alguém para nos aconselhar, para falar conosco e para nos impedir que façamos o pior. E Deus usa um jovem que foi ao encontro de sua senhora para dizer a ela que um grande mal estava para chegar na casa de Nabal.
e tinha um mal determinado para ele e para tudo que ele tinha, e contou a ela tudo o que se passara. E entra agora na história uma mulher submissa, temente a Deus, conhecedora da história e da trajetória de Davi, e ela sabia que ele seria o futuro rei de Israel, que ele já tinha sido ungido para ser o futuro rei de Israel. Davi levou 400 homens para matar apenas algumas pessoas frágeis e inocentes, e deixou 200 homens lá guardando os seus pertences. Seria uma cruel e sangrenta chacina. Abigail colocou-se na posição de uma grande conciliadora. Abigail, ela nos ensina em sua história como nós nos devemos comportar diante das situações inesperadas e das situações difíceis que nós atravessamos aqui. Ela confiava na graça de Deus e tinha certeza que a graça de Deus ia se manifestar naquela hora a favor dela e da sua família. Ela não dependia dos seus argumentos, mas da graça de Deus. E a palavra de Deus nos diz que ela apressou-se. Existem pessoas que têm o corpo mole na hora da prova, não age, desespera e fica sem saber o que fazer, mas Abigail, ela já tinha tudo planejado rapidamente. Apressou-se, pegou vinho, pão, trigo, passas, ela pegou tudo para alimentar aquele povo. Ela sabia que o problema era o alimento. E talvez outra mulher ia esperar e não faria nada sem o marido saber. Mas ela sabia que seu marido era um tolo. E ela foi ao encontro de Davi no vale, desceu do jumento e prostrou-se em terra para se humilhar e o chama de Senhor. Pede perdão não só por ela, diz Flávio Joséfo, mas pelos dois. Afinal de contas, ambos são uma mesma carne. Ela não deixou a culpa cair apenas em Nabal, mas ela também assumiu a postura de que ela tinha culpa naquele negócio. Mas ela alegou que ela não tinha presenciado a conversa ou o pedido dos jovens que tinham ido até Nabal, mas ela trouxera o que ele queria, a comida, e entregou estes presentes para Davi. Ela disse para Davi: olha, Davi, você realmente tem motivos para estar irado, mas precisava controlar-se, pois a bondade e a clemência são virtudes dignas de um homem que Deus destina a reinar, diz no comentário de Matthew Henry. E em uma crise espiritual de Israel, nós estudamos que os guerreiros não podiam ter espadas, pois os filisteus estavam afligindo ao povo de Israel. E a história nos conta que quem tinha espada era só Saul e Jonatas, mas aqui nós vemos que os 600 homens que andavam com Davi, eles andavam fortemente armados, prontos para qualquer peleja. E nós depreendemos disso, que realmente seria uma covardia e uma grande tragédia que Davi estava prestes a fazer. Ele não estava agindo como um futuro rei, cheio de bondade e de clemência, e Abigail faz com que ele caia em si e entenda, que aqueles presentes eram para aplacar a sua ira. E nós sabemos que presentes abrem portas, abrem caminhos. Davi aprendeu que Deus sabe fazer justiça a seus escolhidos. E nós aprendemos que uma decisão baseada na ira poderá manchar para sempre a linda história que Deus está escrevendo para as nossas vidas. Davi ia manchar a sua história, Davi ia manchar a sua trajetória. As pessoas iam perguntar: por que Davi matou Nabal e acabou com tudo que ele tinha? Por causa de comida. Um motivo fútil, que
não ia fazer jus e nem peso à sua trajetória. Ela levou o que eles precisavam. E Deus espera de nós que nós tomemos atitudes na hora certa. É o que Abigail nos ensina, tomar atitude na hora certa. O caráter de Davi precisava ser lapidado e o nosso também precisa ser lapidado para aprendermos a enfrentar os problemas que vêm na nossa vida, que vêm na nossa caminhada e na nossa trajetória espiritual. E Davi, ele aceitou o pedido de desculpas de Abigail, recebeu-os, agradeceu por ela ter intervido e evitado que ele pecasse. Ele mesmo reconheceu isso. E tem pessoas que, infelizmente, elas não gostam de conselhos, não aceitam que as pessoas digam a ela o que fazer ou não, ou o que ela está fazendo é certo ou errado, e agem por conta própria, e nós sabemos que o final não é muito bom. Ela voltou para casa agradecida pelo milagre. Contou a seu marido no outro dia o livramento que Deus tinha dado para todos eles. Porque no dia que ela levou a comida para Davi, o marido estava muito embriagado. E ela, muito sábia, né? Tinha muitas virtudes, aquela mulher. Ela não ia conversar com um homem embriagado. Ele não ia entender nada. Ele ia enfiar os pés pelas mãos. Ele estava embriagado demais para ela contar o que tinha acontecido. E nós sabemos que a bebida, ela destrói a vida e o caráter das pessoas. E diz Flávio Joséfo que o grande perigo ocorrido o assustou de uma maneira tal e o perturbou de tal modo que ele ficou paralítico de todo o corpo. E que 10 dias depois ele morreu. Davi soube disso, louvou a Deus pelo livramento, por não ter manchado as suas mãos com sangue. E Davi teve grande afeição por Abigail. E vendo a viúva, manda perguntá-la se ela queria ser desposada por ele. E ela disse que ela não era digna nem mesmo de beijar os seus pés. Quanta humildade essa mulher passa para nós, e nós aprendemos com esta história dessa mulher maravilhosa. Davi foi ao seu encontro, ela aceitou a proposta, sabendo que Davi nem mesmo tinha um lugar certo para morar, não tinha nada para lhe oferecer. Ela deixou tudo para viver as aflições com Davi. Mas Deus preparou para aquela mulher tão nobre o título de rainha e esposa do rei Davi. Depois, quando nós continuamos a ler a história, nós vemos que ela teve filhos com Davi. E assim também, queridos, é a nossa trajetória com Cristo. Unidos com Ele, dispostos a sofrer com Ele, para que no futuro nós possamos reinar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que história maravilhosa, né? Que aprendizado nós temos com esta grande mulher. E que esta palavra possa penetrar em nossos corações e nós possamos viver de fato e aprender com o caráter desta grande mulher. Que Deus continue te abençoando, que você possa estar de novo comigo aqui para o próximo domingo no meu canal. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, e um grande abraço para você.